os opostos. Como conviver com pessoas tão diferentes da gente. Seja bem-vinda. Então vamos trazer mais gente para cá, para essas pessoas entenderem essas diferenças, entenderem por que tantas diferenças causam tantos conflitos. Os conflitos, eles vêm dessas diferenças de personalidade, diferenças de temperamento, diferenças de posicionamento, diferenças. Nós não somos iguais, nem um gêmeo é igual ao outro, somos diferentes em todos os aspectos. Mas como passar isso por cima? Como passar isso para ser um relacionamento saudável? Para não ser aquele relacionamento que a gente vive num conflito, vive num pé de guerra, ou vive emburrado, ou vive insatisfeito, ou vive levando. Até quando? Até quando? Quando eu falo sobre isso, eu falo justamente para a gente ter muita atenção àquela erva pequenininha que começa a surgir no jardim. Aquela trinca que começa a surgir no cantinho da parede ou no meio da parede. Sejam bem-vindas! E justamente a gente falar de pessoas opostas, de temperamentos, de personalidades diferentes, é a grande chave, o grande mistério para você conseguir identificar em você, e assim quando você identifica em você, identificar no outro, essas diferenças e como conviver com elas. Esse é o maior desafio. Conviver com as diferenças. Tem até uma máxima que ou você escolhe ser feliz ou você escolhe ter razão. Você não consegue ter os dois ao mesmo tempo. Porque quando você quer ter razão sobre algo, com certeza a sua opinião está valendo mais. A sua opinião, o seu ponto de vista está valendo. O do outro não tem importância. E nesse sentido é onde começa justamente esses entraves, onde começam justamente esses conflitos. Você querer prevalecer a sua opinião sobre determinado assunto. Faz sentido isso pra você? Sejam bem-vindas, meninas! Essa live 71 vem pra mim com um contexto tão interessante. Primeiro porque eu tô no Rio Grande do Sul. Primeiro quando eu olho todas as pessoas, né? Minha família, meus primos, meus amigos, pessoas que eu convivi a vida inteira. E pessoas que hoje, pelo que eu comecei a estudar sobre comportamento humano, personalidade, diferenças, sistemas na vida, a constelação familiar faz um olhar sistêmico, eu vejo quantas diferenças nós temos. Temos muita coisa em comum, por virmos da mesma família, por virmos da mesma base, mas somos diferentes. É até aquela história de quem é mãe de mais um filho fala, eu dei o mesmo leite para os dois, vieram da mesma barriga, são do mesmo pai e da mesma mãe, 50% de cada um. Praticamente a fórmula era a mesma. Praticamente era uma salada de batata, você coloca as batatas, coloca a maionese, mistura e o gosto vai ficar o mesmo. Não! Cada um vem de um jeitinho e vai se moldando de uma forma diferente. E vai construindo a sua forma de encarar a vida, a sua forma, a sua personalidade. É tão interessante quando a gente vê um bebê já com o temperamento dele. E daí você percebe o que ele está começando a construir de personalidade aos 6 anos de idade, aos 6, 7 anos de idade, como eu tenho a Laís e o Davi já com 8 anos de idade. É tão interessante eles já terem as opiniões, já terem o padrão que eles repetem de ações e reações, que estão muito de acordo com a personalidade. E daí? Se entre irmãos já causa conflito, como que não vai ter conflito quando a gente casa? Como que não vai ter conflito quando você vem de uma outra família, de uma outra cultura e você junta duas pessoas para seguir uma vida juntos? Como? Mas como lidar com isso de forma leve? Com esses opostos? Eu adoro falar sobre isso porque isso foi libertador para mim. Quando eu comecei a entender o meu padrão. O meu padrão de pensamento, o meu padrão de ação, o meu padrão de raciocínio sobre as coisas. O meu padrão de entrega. O meu padrão de fazer as coisas, de pensar e de absorver as coisas que vinham ao meu redor. Aquele padrão de comportamento quando vem uma mudança, como que eu encaro essa mudança e como eu sigo com ela adiante. Ou o padrão de fazer os negócios virarem muito rápido. Eu fui muito criticada por isso, por muito tempo. Eu me sentia criticada e julgada.
Talvez a ação das pessoas que falavam para mim não era de crítica e julgamento. Talvez a intenção era de me alertar, a intenção era de, olha, vou te mostrar o teu caminho, olha, eu vou te mostrar como eu tenho razão. Entende? Entende como é tão tênue essa linha? Você acaba perdendo a sua sociabilidade, seus relacionamentos, quando você quer impor demais as coisas. E não é um processo que você vira da chave da noite pro dia. Mas o primeiro processo é entender que isso é real e isso acontece. E está tudo bem. A pessoa não precisa ser parecida com você para dar certo. Talvez, se ela for parecida com você, é aí que o futuro de vocês não dará certo. Talvez é aí o futuro de vocês que vai parar e travar. Porque pessoas muito parecidas é a mesma coisa do que estar na zona de conforto. Qual é o motivador que faz a pessoa melhorar? Qual é o motivador que faz a pessoa dar um passo além, a pessoa refletir de um outro ponto de vista, se alguém vem sempre com ela e concorda? Se eu venho sempre com ela e tá tudo bem? E se vem sempre com ela com as mesmas ideias, com os mesmos gostos, com as mesmas opiniões? Já parou para pensar nisso? Que talvez acolher essa diferença vai fazer do teu relacionamento o melhor relacionamento possível? Ou o melhor relacionamento pra você? Eu era uma pessoa crítica nesse sentido, de dizer que eu precisava de uma pessoa diferente. De eu dizer que a diferença minha e dele era o que acabava com o nosso relacionamento. Eu tinha esse conceito, essa visão de entender que essas diferenças nossas de relacionamento era o que minava a gente. Era o que minava a forma como a gente se comunicava um com o outro. Mas era a interpretação que eu tinha. Era o julgamento que eu fazia sobre o comportamento e o temperamento dele, que mal eu conhecia o meu. Como eu não conhecia o meu, era muito fácil eu apontar para ele e dizer, olha, tá errado dessa forma. Não é assim, é desse outro jeito. Eu vivia naquele momento onde meu casamento foi indo por água abaixo, o primeiro foi, justamente por querer ter razão sobre tudo. Querer mostrar que o jeito que eu fazia as coisas, e o jeito que você faz uma coisa mostra várias coisas a seu respeito. Aquele jeito que eu fazia uma coisa determinava todos os jeitos que deveriam ser o mundo. Para uns pode ser prepotência, pode ser arrogância, você pode enxergar o outro e dizer, caramba, essa pessoa quer ter o controle de tudo. E aí que está a grande chave. Quando você larga a mão desse controle e você conhece como você funciona. Você já ouviu falar sobre diferenças de personalidade, diferenças de temperamento? A gente usa uma ferramenta chamada DISC, que é uma ferramenta em inglês, não sei o nome agora, a tradução dela, nem vou lembrar das palavras. Mas ela tem quatro diferentes personalidades nela. O dominante, o influente, o estável e o conforme, a gente chama. Durante os testes que eu fiz, eu já fiz mais de um DISC várias vezes da minha vida, mas os primeiros que eu fiz lá, onde eu estava antes, naquele período de dor, na minha crise, eu estava com o meu D muito alto, ou seja, eu estava com a minha personalidade no dominante demais. Eu fazia e acontecia como ninguém. Pegava algo para fazer, porque o dominante é assim, das personalidades. É o executor, é o que vai lá e faz, vai lá e atropela, vai lá e começa a fazer as coisas numa velocidade que é difícil você parar um dominante quando ele está focado e decidido. Eu tenho muito disso em mim, da minha personalidade de ir lá e fazer, não ter medo, não temer, é pegar aquele desafio. O dominante faz isso, ele pega aquele desafio, domina e lidera e eu diz, vem aqui comigo que eu faço e aconteço. Mas e o preço das pessoas que estão ao redor? Você não percebe quando você está no seu modo operandi, que eu falo modus operandi, de você engatar a primeira e sair fazendo, que você age assim. Mas eu era assim. Eu era porque a gente muda quando a gente se permite mudar.
Hoje não é ele que me domina, esse perfil, que por tantas vezes eu atropelei muitas coisas na minha vida. Por tantas vezes eu fui fazendo as coisas, mas foi isso que naquela época, em 2010, 2011, foi uma das coisas que mais conectou com o outro lado do meu esposo. Porque naquela época, ele estava num estável muito alto, num conforme muito alto. Aí eu falo de diferentes tipos de personalidade. O dominante, que é o que vai lá e faz e acontece, passa por cima se precisar, mas ele vai lá e entrega o que tem que ser feito. O influente, que é o que gosta de falar, o que gosta de se comunicar, que quer elogios o tempo inteiro, que quer ser o centro das atenções. Ele quer estar despontando, tem um ego demais e gosta disso, gosta desse brilho. É um comunicador nato. Daí vem o outro, que é o estável, que é aquela pessoa que é ótima para você estar junto, que é aquela pessoa extremamente leal, que é extremamente não que os outros não sejam. Cada um tem os seus pontos maiores e tem os seus pontos fortes e os pontos fracos. Tem os dois lados, como tudo na vida tem os dois lados, a luz e a sombra. Mas aí quando você entende que esse estável, que na verdade quando eu conheci ele se encantou com o meu jeito de ir lá e fazer, e não ter medo de mudança, e ele era um pezinho mais no chão. O estável é estável. Ele tem aquele pé bem sólido, bem consolidado, para ele é um pouco mais desafiador dar um passo a mais. Ele não gosta de mudanças. Ele não gosta de sair lá fazendo. Ele gosta de planejar e pensar em tudo isso. Só que às vezes ele também se trava. Só que eu vi nessa estabilidade dele algo que me chamou demais a atenção. Eu disse, gente, eu preciso de uma pessoa assim. Porque eu sou demais, eu tava voando sempre. Voando. Porque além disso eu sempre fui muito de idealizar coisas novas, eu sempre fui muito criativa. Hoje eu vejo meu temperamento também em relação a isso. Que é outra análise que se faz das pessoas, do comportamento, do autoconhecimento das pessoas. Quando você começa a analisar essa estabilidade do outro e a tua, vou lá, fazendo, acontecendo, e o outro vem e te segura, sempre falava isso, falei até no discurso do nosso casamento. O Franz é aquele que tá segurando meu balãozinho pra eu não voar. Eu precisava disso, e ele precisava voar também. Na verdade, ele queria voar junto comigo, e eu queria que ele me segurasse. Olha só. Só que por muito tempo essa diferença começou a minar o nosso relacionamento, porque o meu jeito de ver as coisas e fazer era meu, e eu queria impor que o meu jeito estava certo. Mas não era uma imposição de eu falar assim, você precisa fazer dessa forma. Mas eu não me conformava com o modo dele ver a vida, do modo dele fazer as coisas acontecerem. E ainda ele vem com um C, que é do conforme, que de ter tudo planejado, tudo organizadinho, de ser metódico, extremamente focado no trabalho. E uma das coisas que eu acho que eu devo ter déficit de atenção é porque eu gosto de várias coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer, por exemplo, eu faço lá minha malhação, tô ouvindo uma pregação de manhã e tá tudo bem. Eu tô sempre antenada com várias coisas e isso também me cansa. E eu precisava dessas duas diferenças. Eu precisava dessa diferença dele para me segurar e ele precisava da minha diferença para expandir. E foi tão interessante que para mim isso, para mim, Márcia, começou a pesar no nosso relacionamento. Esse fato de nós sermos pessoas muito diferentes começou a pesar demais, começou a ficar um fardo. Eu tinha que toda hora, ai meu Deus, como que eu faço? Ele não vai aceitar. Eu já vinha cheia de argumentos, cheia de armaduras, e ele também, porque ele começou a se sentir julgado. Ele começou a se sentir atacado. Isso começou a causar conflito. O meu D ficou cada vez mais alto. E daí eu junto outras coisas. Para você mulher, para você homem, as energias influenciam nisso. Pega uma pessoa como eu, com D alto, dominante, que vai lá e começa a fazer, começa a acontecer. E de repente você pega uma pessoa assim, com uma energia masculina muito alta, como era o meu caso. De ir lá e não depender de ninguém. Como que vive um relacionamento assim? Como que o homem tem espaço? Ainda saindo do meu lugar, né, Milton? Saindo do meu lugar e entrando no lugar
do outro, no papel do outro, para ir fazer as coisas, porque ele não faz. Às vezes eu ouço isso quando eu tô atendendo. Ah, ele não faz, então eu vou lá e faço. Ela não faz, eu vou lá e faço. Aquieta. Segura o tchan. Como diz o Pedro Superti, segura o tchan. Segura o ciricutico aí. Para quietinho no lugar. Deixa o outro fazer o que é do outro. Deixa o outro passar pelo que é para ele passar. Deixa ele passar aquilo na pele dele, na carne dele. Deixa ele entender que aquilo tem sentido e significado para ele. Só assim a gente consegue mudar o outro, deixando o outro viver a vida dele. Da forma como ele acha, não da forma como é melhor para você. Porque muitas vezes a gente peca nos nossos relacionamentos justamente pra gente querer mostrar para o outro como o outro deve viver. Eu fazia isso com os meus pais. Até hoje que eu falo hoje mesmo, de manhã, eu tenho que me policiar e me colocar no meu lugar. Porque se eu for pro meu modus normal, operandi, de repente eu tô de novo querendo falar, mãe, faz isso, aquilo. Quando eles me pedem, eu volto pro meu lugar e falo, ok, eu faço assim, pra mim faz sentido. Se pra você não fizer, tá tudo bem. Só que há um tempo atrás não era assim. Eu vivia dando conselhos e ficava chateada no fundo, porque as pessoas não seguiam isso. No fundo aquilo me feria, porque eu via que a pessoa estava com os mesmos padrões, cometendo as mesmas coisas que pra ela fazia sentido, cometendo talvez pra mim os mesmos erros, pra mim, olha só, já tava eu falando de novo, cometendo os mesmos, isso é um julgamento, porque pra mim é errado, mas pro outro não. E entender esses opostos, entender essas diferenças, entender que pra mim exercício é a primeira atividade do dia, pra ele não. Entender que eu posso conviver com isso, porque as outras coisas dele são as mais importantes pra mim num relacionamento. Aí é que tá a grande pergunta. Para você identificar no outro algo que você sente, você precisa se conhecer primeiro. Para você identificar no outro algo que vai fazer diferença no relacionamento de vocês, alguma mudança, você identificar tudo isso que você precisa mudar, que você acha que é a melhor solução para vocês, precisa primeiro você fazer uma reflexão e entender como que é você. Por que você é assim? Mas não ficar viajando, eu sou assim e vou ser sempre assim, né? Como é que é aquela síndrome de... Qual que é aquela que fala? Gabriela. Você é sempre assim, né? Síndrome da Gabriela. Gabriela. Você pode melhorar os seus pontos melhores. Ó, redundância aí. E ajustar o que você precisa ajustar. E melhor, esse relacionamento que veio de presente pra você com tantas diferenças é o que vai fazer você virar a sua chave e provocar mudança pra você ser a sua melhor versão. Quando eu falo de construir relacionamentos únicos, o relacionamento único começa com a gente. Único. Eu sou única, a Gisele é única, a Lia é única, a Fábio e a Anne é única, o Milton é único, a Thaís é única. Único. Especial. E cada pessoa que tá aqui, que vê esse vídeo mesmo depois gravado, sabe do seu ponto especial na sua vida, o que faz você diferente de qualquer outra pessoa. E quando você começa a compreender o modo que você lida com a vida, você faz o seu relacionamento ficar melhor. E o lidar com a vida é ser flexível de encontrar as pessoas e acolher elas pelas suas diferenças. Sempre é possível melhorar. Sempre é possível você dar um passo a mais. Sempre é possível você ver aquilo com carinho.
Hoje, em cada momento que eu vejo de uma reação do meu marido, que antes eu vinha quase com a minha régua apontando para qual caminho ele tinha que ir, hoje eu não faço mais isso. Eu aprendi a observar. Aprendi a observar tudo que está acontecendo e dizer: isso é dele. Ele é assim. Não tem problema. Pode demorar o tempo que demorar, é para ele. Pode reverberar em mim? Pode. Mas é para ele, quando ele está aprendendo no processo dele, porque eu não sou a mãe dele. Eu não sou a professora dele. Nem, até ele brinca, ele é minha coach. Não, eu sou a esposa dele. Eu sou a esposa dele. Eu ando do lado, seguindo com ele. Ter a consciência e voltar para o seu lugar, entender que esse oposto seu, que ele é meu oposto, ele me complementa, no sentido de ele vem com as informações que eu preciso. Quando eu falei para vocês que meu DISC mudou, o DISC é uma ferramenta, né, de análise de comportamento, análise de perfil comportamental, de personalidade. Quando você vem com essa ferramenta e faz um teste disso, isso é um teste que se faz. Eu fiz esse teste depois que eu passei por todos esses processos e meu perfil mudou. O meu perfil mudou. O meu dominante baixou e muito nesses últimos anos. Acho que aquele primeiro teste eu fiz mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás. E esse último teste eu fiz há 1 ano e meio mais ou menos atrás. O meu perfil mudou drasticamente. O dominante passou de ser aqueles 80%. Realmente eu estava precisando levar um chacoalhão da vida, uma corda, porque eu estava perdendo as coisas que eram mais importantes. Eu estava perdendo minha família. Eu estava perdendo meu parceiro. Não que a outra pessoa não tenha parte em todo esse processo. Mas os meus 50% eu estava extrapolando. Como um grande trator, passando por cima de tudo. O que mais eu quero com esse trabalho que eu faço aqui é te mostrar que é possível você ver que tudo que a gente passa tem um porquê, tem um aprendizado muito forte, tem um para quê. Todo movimento ele é necessário para você acordar, para você mudar a percepção, para você enxergar onde está acontecendo ou se repetindo algum padrão. Ontem mesmo eu falei para uma atendente minha, comentei com ela justamente disso. Qual que é o padrão que você está repetindo vendo essa cena? Márcia, é muito difícil. É difícil, sim. Mas eu não encaro mais como difícil. Eu encaro como desafio. É desafiador. Você olhar para uma pessoa que é diferente de você e conviver com ela. Pessoas difíceis são pessoas desafiadoras. O Franz me desafiou tanto, que o curso de PNL, o primeiro que eu fui, pena que o Pedro faleceu, mas eu lembro que o Pedro me perguntou: qual que é o seu objetivo aqui no curso, Márcia? Eu disse: me comunicar com meu marido. Eu não consigo. Fui para entrar num curso desse. Depois eu fui aprofundar minha comunicação. E busquei mais formações nessa área, porque eu vi que aquela área, quanto mais me completava, mais eu entendia a dinâmica do nosso relacionamento, e mais eu entendia o porquê que o nosso relacionamento estava indo errado, estava indo de mal a pior. Porque eu comecei a entender o processo que eu funcionava, e identificando esse processo que eu funcionava, eu consegui barrar várias coisas que poderiam ter ficado muito piores no nosso relacionamento. Hoje eu vejo que eu paro as coisas, olho, observo e entrego o que é dele. Entrego o que é dele para ele. Parei de chegar com o dedo e apontar. Vai por esse caminho ou vai por aquele. Agora eu aponto, eu chamo ele, pego na mão e disse: nós vamos. Nós vamos. Nós vamos e eu tô contigo. Hoje é uma escolha em conjunto. Até então não era. Porque enquanto eu fiquei batendo de frente com esse oposto, eu não consegui nada. Ao contrário,
eu consegui mais afastamento. Eu consegui mais distância. Hoje eu agradeço cada desafio dele que vem para mim, porque é o desafio dele no dia a dia, da comunicação dele, que faz eu olhar e dizer, cara, o que eu não aprendi disso ainda? O que é isso ainda está me doendo quando me dói? Quando não dói mais, eu entendo, cara, o que está acontecendo aqui é um processo para ele. Deixa eu levar mais leve. Deixa eu sorrir, ressignificar esse negócio aqui, que isso aqui não é pra mim, é pra ele. Então deixa ele passar. Deixa. Largar mão de querer controlar o destino das pessoas, largar mão de querer ajudá-las a qualquer preço. Ajuda quem te pede ajuda. Quem não te pede ajuda, não quer ajuda. Porque às vezes o oposto, ele não quer a sua ajuda. Mas ele é um influente, talvez. O seu oposto é o oposto seu. Você talvez é aquela pessoa estável, que não gosta de vou lá e faço. Que talvez o seu parceiro seja assim ou a sua parceira. Mas você gostaria que a pessoa fosse assim. Não. Talvez ela veio para te mostrar justamente que você precisa baixar a sua bola, a sua peteca. E jogar o jogo junto com ela. Para você sim relacionar. Se relacionar. Relacionamento é um jogo de frescobol. Sabe aquela cena da praia, cada um de um lado? Rindo, suave. Não é uma partida de tênis que um tem que botar a bola no chão, que tem que marcar ponto. Você tá jogando o que hoje no seu relacionamento? Que tá tão desafiador pra você? Será que você tá jogando tênis mesmo? Frescobol ou você tá jogando tênis? Talvez a sua visão está num jogo de tênis inconsciente. Eu quero ter razão, eu quero provar para o outro, eu quero mostrar. Mas talvez o que está vindo de presente para você é para você entender que aquilo que está te doendo é o que pode estar te faltando. Olhar com carinho, olhar com atenção, olhar com as perspectivas da outra pessoa. Se até irmãos que são criados na mesma barriga, vêm do mesmo pai e da mesma mãe, têm toda uma mesma genética, são diferentes e dão brigas quando convivem junto, imagina um casal que vem de criações diferentes, de culturas diferentes, às vezes de países diferentes. Eu casei com um oriental. Por mais que ele fosse brasileiro, eu sou a única não oriental da família. Eu sou a única pessoa que não é oriental da família e que entrou na família dele. Sou a única pessoa que veio com uma diferença absurda de pensamentos, de cultura e que veio para mostrar de uma outra forma as coisas para ele. Essas diferenças tão grandes, opostos. A minha família, eu não vou esquecer, quando a gente se encontrou, eu fui conhecer a família dele. Eles têm muito aquela questão de ir ao cemitério, fazer uma limpeza no cemitério, lá, flores, não no dia de finados, eles fazem isso num ritual. Vai lá, acende um incenso, tem todo um ritual do oriental, de culto aos antepassados. Eles vão até o cemitério, tem todo... Inclusive, eles tiram foto no cemitério, foi uma coisa muito interessante. Quando eu fui com eles lá em Mogi, eles estavam tirando foto de frente para um túmulo, todo mundo arrumou para tirar foto, e eu achei aquilo muito sinistro, tirar foto na frente do túmulo, mas era a cultura deles. Naquele momento eu podia, gente, vou sacudir a poeira, vou sair fora correndo, mas era a cultura deles. E naquele mesmo momento que eu vi aquela cena, todos eles prestando homenagem a um irmão que estava, sepultado ali, eu entendi que aquilo era deles. Mas o primeiro olhar foi de espanto. Que isso? É deles. É da cultura deles. Mas e aí? Eu aponto o dedo dizendo que, nossa, onde já se viu eu não vou tirar fotos? Ou eu falo, nossa, é diferente.
Eu nunca vi isso. Me fale mais sobre isso. É diferente, eu não entendo dessa forma. Me fale mais para eu entender o seu ponto de vista. É diferente, para mim eu não entendo assim. No meu mundo e na minha percepção dos meus valores, eu faço de outra forma. Mas me explica você para eu entender melhor. Isso é a base da comunicação. Ser flexível para entender essas diferenças, esses lados opostos, essas pessoas diferentes da gente. Eu tava lembrando, nesse mesmo episódio do cemitério, que eles tiraram foto e que eu tava com a família deles, que foi uma situação bem diferente pra mim, veio uma outra situação do lado de fora. Eu tava meu primeiro encontro com a família. E eu, como um costume de uma brasileira, fui lá e abracei ele, meu namorado na época. Fui abraçar e dar um beijo. A minha cunhada me puxou pela mão e falou: Márcia, não me leva a mal, mas na frente dos nossos pais não pode. Eu, oi? Como assim não pode? Não, na frente dos nossos pais a gente não demonstra carinho com o namorado, com o marido, enfim. A gente respeita eles. Para o oriental isso é uma invasão, é algo muito... ofende eles, essa intimidade que o brasileiro tem, assim, né? Brasileiro, ocidental, enfim. E não é só brasileiro que é caliente. Mas justamente não era nada demais, era apenas um abraço, não ia fazer nada, né? E eu abracei, quis fazer um carinho e ela me... Aquele momento foi um outro choque. O que eu tô fazendo aqui? Essa foi a primeira reação. Continuou por alguns dias, mas depois eu comecei a entender o que era a dinâmica deles, a família, a cultura. Para eles isso era óbvio, era uma questão óbvia. Para mim, não. Para o seu parceiro pode ser óbvio qualquer coisa que ele faça. Deixar uma toalha jogada, deixar uma tampa aberta, deixar aquelas coisas que te irritam profundamente. Não é verdade? Te irritam profundamente que você fala: caramba, eu não aguento mais guardar tampa aberta. Pote que abre. Tem coisa que me irrita até hoje do Franz, é que ele fala o seguinte: ele abre as embalagens e o lixo pode estar do lado, mas eu acho que ele acha que as coisas caminham pro lixo, que elas têm pezinhos, sabe? Que a embalagem vai pro lixo. Não, ele deixa ali, não bota no lixo. Isso me irrita até hoje, gente. Eu não sou perfeita, mas naquela hora eu digo: caramba. E volta e meia eu dou vem cá, você acha que tem perninha nas coisas que vão pro lixo? Nas roupas que vão pro cesto, né? Porque às vezes a roupa fica meio que no caminho. Meia mesmo, às vezes a meia tá perdida pela casa. Mas daí você começa a perceber que são formas diferentes de ver as coisas. São personalidades diferentes. Aí vem Hipócrates falando sobre os temperamentos, que é uma coisa que eu comecei a estudar porque eu tô muito curiosa para entender mais. E agora na formação psicanálise eu sei que eu vou entender mais sobre isso. Que são os 4 temperamentos: o fleumático, o colérico, o melancólico e o sanguíneo. E daí nessa pseudoanálise que eu fiz, né, pseudo porque eu ainda não fiz nenhum teste, eu já vejo que eu tenho muito do sanguíneo, mas eu tenho do colérico e também tenho do melancólico. Então assim, vem cá, nós temos todos os tipos de personalidades, algumas e temperamentos, mas algumas oscilam mais em determinados momentos da vida. E tem momentos que são os nossos ciclos, quando a mulher recém deu à luz, que ela tá com os hormônios alterados, que tem toda uma outra conjuntura numa dinâmica de casal. Porque perceba, as pessoas se conhecem, elas estão solteiras. Elas conhecem, às vezes, né? Às vezes não. Mas geralmente elas estão solteiras, disponíveis, livres, leves, soltas, sem filhos. Muitas vezes, né? Aquele relacionamento que começa depois de uma idade, não. Depois de uma idade vem o combo. Vem os filhos, ex-marido, ex-mulher, vem os combos. Mas geralmente, pessoas que estão há mais de 10 anos, 15, 20 anos, se conheceram solitas, com suas inúmeras diferenças, que nem o irmão e a mãe e o pai entendiam. E daí se juntou com outro, que provavelmente seria o seu oposto, né?
E daí precisa aprender a conviver com isso. Aprender a olhar isso com carinho. E entender que aquilo que está vindo ali, naquele pacotinho de pessoa, ou pacotão, é um presente muito maior para você. É ali que vai surgir os maiores desafios para você progredir na vida. Para você sair da sua zona de conforto e ser uma pessoa melhor. Porque quando a gente é melhor no nosso relacionamento, a gente é melhor no nosso trabalho. A gente é melhor nas outras áreas da nossa vida. Tudo começa no nosso relacionamento, primeiro com a gente. Mas aí, você tá aberto a olhar para você assim, cara a cara, frente no espelho, e entender todos as suas diferenças, as suas qualidades, seus defeitos, seus pontos fracos, os pontos fracos, seus pontos fortes, e melhorar os seus pontos fortes. Dar mais luz para os seus pontos fortes. E pegar aquele ponto fraco e não ficar assim, gente, eu preciso mudar isso. Não. Talvez você não precisa tanta rigorosa. Sabe aquela pessoa que é rigorosa com ela mesma? Fica querendo cobrar dela o tempo inteiro. E dela cobra dela e cobra dos outros, porque ela é rígida demais com ela mesma. Daí tem o Corpo Explica também, que faz análise de perfil, assim. Das pessoas que são muito sistemáticas, tem que ser do meu jeito, do meu padrão. Se a pessoa tá pensando diferente é porque ela é isso, aquilo. Não! Ela só é diferente de você. Ela só enxerga a vida dela com outro óculos, com outra lente. Quer fazer um teste? Pega uma pessoa hoje e fiquem observando alguma coisa na rua. Olhem para qualquer faixa da rua, uma cena, sei lá. Ou olhem alguma coisa na televisão. Daí pega essas pessoas, façam ela contar a história do que elas viram para uma outra pessoa. Cada uma vai contar com detalhes totalmente diferentes. Porque às vezes uma pessoa é mais visual, a outra é mais auditiva, a outra é mais de toque, a outra vai perceber as coisas com o panorama dela, com as sensações dela e com as experiências dela. A outra não. A outra no máximo viu que passou, deu uma explosão. A outra viu a explosão, viu a cor do carro, viu o que explodiu, viu os mínimos detalhes. E a grande chave tá nessa flexibilidade de entender essas diferenças. Na flexibilidade de entender que tá tudo bem o outro ser diferente. Que aquilo que tá sendo diferente para você é que vai fazer a grande diferença na sua vida, como foi na minha. A diferença minha e do Franz, por sermos de culturas diferentes, praticamente ele é um oriental morando no Brasil, porque veio numa família totalmente japonesa que até hoje, entre eles só falam em japonês. Até hoje. O pai dele, que faleceu há 1 ano e pouco atrás, quando todos os encontros comigo era Hajimemashite, né, quando eu me conheci ele, Genki desu ka? Ohayou gozaimasu. Primeiro, é um sinal de me abaixar, é um sinal de respeito. Eu fui compreender isso. Eu comecei a me dar abertura, me dar flexibilidade para tentar me encaixar naquele mundo que eu estava querendo entrar. E eles com as minhas diferenças, me dando um garfo para comer. Porque eles mesmo no prato grande, sem comer comida japonesa, eles comiam de hashi o tempo inteiro. Mas a Márcia, eles respeitavam as minhas diferenças. Queriam me agradar, queriam fazer por mim também. E eu, por eles, quis aprender a língua deles.